Quando as luzes se extinguiram naquela fria tarde de setembro, ninguém antecipava que o velório de um homem tão humilde congregaria uma cidade inteira. Tampouco era por sua notoriedade. Mr. Bento was never renowned, neither for his wealth. A residência era composta de madeira deteriorada e o jardim, um caos de vegetais desordenados. Entretanto, havia something em Bento que ninguém conseguia elucidar. Ele viveu 100 anos. Mais impressionante ainda, viveu com vigor, sem enfermidades ou hospitalizações. Até o último dia, percorria 3 quilômetros todas as manhãs. Ele cultivava seu próprio jardim, onde preparava seu café da manhã com uma habilidade que parecia ensaiada. No entanto, um aspecto mais surpreendente estava por vir: a revelação de sua dieta. A narrativa inicia-se com um caderno green de capa desgastada, descoberto acidentalmente atrás de uma prateleira no cozinha. Dona Ivone, vizinha e amiga de longa data, optou por limpar a casa para a família que viria buscá-lo. Ao deparar-se com o caderno, hesitou. Era pessoal, mas something a motivou a abri-lo. Na página inicial, em caligrafia elaborada, estava escrito: para aqueles que desejam viver bem, minha dieta secreta. Ela leu aquilo e experimentou um arrepio. E ali iniciava uma revelação que transformaria sua perspectiva sobre a vida. No caderno não constava nenhuma receita extraordinária, nenhum superalimento raro, nem referência a suplementos. Aquilo que existia ali era uma simplicidade extraordinária. Black coffee, banana with oats, naturally fermented bread. No almoço, arroz, feijão, legumes do quintal e, ocasionalmente, um pedaço de frango ou peixe. À tarde, infusões de ervas, predominantemente camomila, hortelã ou capim-limão. E à noite, uma sopa leve. Entretanto, o aspecto mais intrigante era a descrição dos rituais: mastigar lentamente, expressar gratidão antes de cada refeição, evitar comer apressadamente ou diante do televisão. O mais intrigante é que ele jejuava às quartas-feiras, consumindo apenas água e chá. Dona Ivone estava atônita. Aquilo não constituía uma dieta, mas sim um estilo de vida. No final do caderno, Bento escreveu: comer é um diálogo com o corpo. Se você grita, ele responde gritando. Se você escuta, ele sussurra sabedoria. Ela reconhecia a necessidade de compartilhar aquilo. A informação disseminou-se. O caderno foi transmitido de pessoa para pessoa, fotografado, digitalizado e discutido em grupos de saúde da cidade. O médico local, Dr. Álvaro, solicitou uma análise dele. Ele não confiava no que estava lendo. Iniciou a investigação do histórico de saúde de Bento e não encontrou registros de doenças crônicas nem uso contínuo de medicamentos. Ao revisar exames anteriores, todos os resultados estavam dentro dos parâmetros ideais: glicose, colesterol e pressão arterial. Era como se o corpo dele estivesse estagnado no tempo. Dr. Álvaro thereafter resolved to transcend boundaries. Visitou a residência de Bento, dialogou com os vizinhos e emergiu na rotina daquele centenário. Descobriu que, além da dieta básica, Bento realizava algo ainda mais extraordinário. Ele comia em silêncio constantemente. Desde a juventude, afirmava que o silêncio era um componente da digestão. Proibido celulares, televisão e discussões intensas. Somente ele, a substância e o instante. Aquilo que o médico nunca ouvirá. Iniciou uma investigação sobre o impacto do silêncio durante as refeições, onde quanto mais aprofundava sua pesquisa, mais lógica se tornava. O segundo hábito unique é o que Bento denominava de caminhada digestiva. Após cada refeição, ele percorria 20 voltas ao redor do quintal. Declarava que o corpo necessitava compreender que era o momento de processar. Alimentar-se e descansar é análogo ao abastecer uma fogueira com lenha e extinguir o fogo imediatamente após, escreveu o terceiro, possivelmente o mais peculiar. Ele dialogava com as plantas, sim, conversava com os pés de alface, as cenouras e as ervas. Ele afirmava que isso fortalecia a relação com a alimentação. Segundo ele, uma planta cultivada com carinho se desenvolve de maneira superior. À medida que o médico se aprofundava nesse estilo de vida,
Começou a implementar pequenas alterações em seus próprios hábitos, minimizou as distrações durante as refeições, retomou as caminhadas após o almoço, reconectou-se com seu jardim e observou transformações. Aumento de energia, melhora no sono e redução do inchaço abdominal. Compartilhou com alguns pacientes. Os relatos começaram a emergir. Melhora na digestão, redução da ansiedade, controle de peso sem esforço. Foi então que algo inesperado ocorreu. Uma editora, ao tomar conhecimento do caderno, ofereceu-se para publicar o conteúdo, mas a família recusou. Bento deixará claro em seu testamento que essa sabedoria não é comercializável. Ela é vivida e compartilhada com aqueles que necessitam. O médico, então, sugeriu um projeto inovador. Estabelecer um centro de estudos sobre longevidade fundamentado nos hábitos de Bento. Não se trataria de uma clínica, nem de uma academia, mas de uma casa de experiências. Assim, esse projeto começou a tomar forma. Nesse momento, novas questões emergem. Por que hábitos tão simples provocaram um impacto tão significativo? Seria possível que estivéssemos procurando a longevidade no lugar inadequado? Quais outros segredos o Sr. Bento poderia ainda revelar se examinássemos sua vida com mais atenção? Esta narrativa está apenas começando. O silêncio permeava a pequena cozinha de madeira, interrompido apenas pelo som rítmico do corte preciso da faca nas mãos de André. Ele fatiava cebolas com a mesma dedicação que, décadas atrás, empregava na preparação de componentes de precisão em sua profissão como relojoeiro. Desde o falecimento de sua esposa, tudo parecia ter desacelerado. Contudo, naquele canto da casa, entre prateleiras de vidro com potes antigos, ainda persistia a memória do casal. Era ali que a dieta que entregava tantos tomava forma. Não se tratava de uma fórmula ou de um plano, mas sim de uma filosofia. Esta se manifestava na seleção dos ingredientes, na técnica de preparo e, principalmente, na intenção ao se alimentar. Aquela manhã assemelhava-se a muitas outras. O sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando a tábua de corte com uma luz suave. André não se alimentava apressadamente, não se alimentava com remorso e não se alimentava para preencher lacunas. O que era denominado de dieta secreta era, na realidade, um hábito cultivado como uma planta rara. Embora a alimentação fosse um componente, ela se entrelaçava com todos os outros aspectos que definem sua vida. As caminhadas diárias, as conversas com os vizinhos, a solidão dotada de significado, o sono respeitado e o estresse dissipado em chá de camomila e silêncio. No entanto, havia mais do que mera temperança nos hábitos de André. Havia curiosidade. Aos 99 anos, ele ainda experimentava combinações. E se eu assar a beterraba com laranja em vez de ferver, murmurava para si mesmo. Essa disposição o mantinha jovem. Não o corpo que, por vezes, doía, mas o espírito que permanecia fresco. Naquela ocasião, ele se preparava para uma experiência singular. Receberá uma missiva de um jovem jornalista interessado em compor um livro sobre os segredos da longevidade. O rapaz afirmava ter ouvido sobre ele por meio de um médico que o atenderá em um pronto-socorro e que se impressionara com sua lucidez e resultados de exames. André permaneceu em silêncio por alguns minutos ao ler a carta, antes de sorrir. Desejam me converter em um mito. E eu apenas preparo sopa de lentilha. Contudo, concordei com o encontro. Agendei com o jovem para amanhã, sábado. Ao chegar com uma mochila repleta de cadernos, uma câmera e livros sobre nutrição, André o acolheu com um prato de sopa quente, pão integral caseiro e uma xícara de chá. Sente-se. A primordial condição para uma longevidade é a capacidade de escutar sem interrupções. Você pode iniciar com suas indagações. O jornalista, denominado Rafael, demonstrou evidente perplexidade diante da simplicidade da mesa. Não havia superalimentos, suplementos vibrantes, vitaminas em frascos de vidro. Tampouco dietas da moda. Ele observou ao redor, perplexo. Peço desculpas, pensei que o senhor teria uma rotina peculiar ou alimentos exóticos. André riu, como alguém que ouve uma anedota antiga. O que realmente é especial é aquilo que se pratica com regularidade e consciência.
Minha dieta é simples: grãos, legumes, frutas e nada processado. Contudo, o verdadeiro segredo reside na motivação por trás disso. Por que isso ocorre? Porque você se alimenta para sobreviver, para ocupar o tempo, por ansiedade ou tristeza. Cada garfada incorpora essas emoções, e o corpo as percebe. A alimentação não é apenas química, é também emocional. Rafael registrava veemente, mas André o interrompeu. Não registre o que digo. Observe ao seu redor. Senta. Pergunte a si mesmo por que esperava algo complexo. Naquela tarde, caminharam juntos pelos arredores. André apresentou sua modesta horta de ervas, o quintal com 2 jabuticabeiras centenárias e uma estante que abrigava cadernos com receitas manuscritas. Não havia segredos extraordinários, mas sim sabedoria acumulada. Eu não sigo dieta. Sigo minha intuição aliada à observação. Consumo feijão e experimento insônia. Registro. Ao ingerir chá, a dor nas articulações alivia. A ciência pode demandar anos para validar o que o corpo já reconhece. Durante a caminhada, André narrou relatos de sua juventude, uma época de escassez em que as refeições eram simples. Aprendeu a valorizar o essencial por não ter alternativa, e ao adquirir opções, optou por manter o básico. Trata-se de uma escolha ética. Alimentar-se adequadamente não deve ser oneroso, mas sim autêntico. No dia subsequente, Rafael solicitou filmar André enquanto ele preparava uma refeição. O idoso não se opôs. Cortou tomates, cebolas e alho com uma precisão quase poética, refogando-os lentamente. Adicionou lentilhas que haviam sido deixadas de molho desde a noite anterior. A urgência é inadequada neste contexto. A pressa impõe um alto custo ao corpo e à alma. Em seguida, sentaram-se para a refeição, e André solicitou que desligasse a câmera. A refeição é um rito sagrado. Não deve ser registrado. Rafael acatou, e algo se transformou nele naquele instante. Ele experimentou o sabor de uma maneira que não fazia há muito tempo. Percebeu o aroma, a textura e o calor do prato em suas mãos. Era como se algo latent tivesse sido despertado. Então, compreendeu que André aludia ao mencionar o porquê. Durante aquela semana, ele permaneceu na residência de André, a convite deste. O ancião afirmava que era crucial observar, mais do que escutar. Rafael notou que não havia uma rotina de academia, suplementos ou jejum intermitente, mas sim disciplina. Acordar cedo, dormir cedo, comer com atenção, caminhar regularmente, interagir com pessoas presencialmente, gerenciar emoções, conectar-se com a terra, as plantas e o silêncio. Em uma noite de intensa chuva, a energia foi interrompida e os dois permaneceram à luz de velas. É nesses momentos que se percebe o que realmente sustenta, afirmou André. Não são os aplicativos de meditação, mas o silêncio interior. Rafael estava em transformação e tinha plena consciência disso. Ele não se apressava mais para finalizar seu livro. Não se deixava mais impressionar por pesquisas que mudavam de opinião a cada 6 meses. Não buscava o efêmero, mas o eterno. E o eterno, ele percebeu, residia no prato de arroz integral com abobrinha, no chá de erva doce antes de dormir, em um banho tomado com atenção, no ato de cuidar de si como se cuida uma criança, com doçura, paciência e autenticidade. Entretanto, nem tudo era tranquilidade. Rafael nota que André se esquivava de mencionar esposa. Havia uma melancolia subjacente, um espaço da casa que permanecia fechado, até que, em uma tarde mais serena, o velho o conduziu até lá. Era um pequeno cômodo repleto de livros, uma poltrona, um rádio vintage e uma moldura contendo a imagem de uma mulher sorridente. Ela falecera há 15 anos, mas sua presença era palpável em tudo. Foi com ela que aprendi a nutrir-me com amor, pois anteriormente eu apenas comia para sobreviver. Rafael se comoveu e compreendeu que o sustento que mantinha André vivo não era apenas vegetal, mas também memória, afeto e presença. Naquela noite, ele registrou em seu diário: não existe dieta mais poderosa do que aquela elaborada com gratidão. Assim, dia após dia,
André demonstrava a Rafael que viver longamente era, essencialmente, um subproduto de viver de maneira plena. Contudo, havia um aspecto que Rafael ignorava, um pormenor que transformaria tudo, uma prática que André nunca mencionara, mas que poderia ser a peça mais intrigante desse enigma da longevidade. Ele a descobriria acidentalmente em uma manhã em que despertou mais cedo do que o habitual e observou o idoso realizando uma atividade no quintal, sob a tênue neblina que envolvia as árvores. Naquela manhã aparentemente tranquila, uma sensação peculiar começou a emergir no peito de Clara. Já se haviam transcorrido dias desde que ela leu o último trecho do diário de Anselmo. As páginas terminavam abruptamente com uma frase inacabada. Se alguém um dia me perguntar como consegui viver tanto, talvez eu responda que, em seguida, o silêncio. O papel amarelado não continha mais informações. Parecia que ele desejava preservar o segredo até o último momento. Contudo, Clara, impulsionada por uma força superior à curiosidade, optou por investigar mais a fundo. Ela retornou à antiga vila onde Anselmo residira, na expectativa de encontrar alguém, um parente, um amigo, que pudesse elucidar aquela frase. A vila havia mudado substancialmente. O progresso transformou as antigas residências em edificações contemporâneas, e os antigos habitantes tornaram-se escassos. Contudo, um deles, o mais idoso da vila, permanecia. Joaquim, um homem de 96 anos, dirigiu a Clara um olhar reconhecedor assim que ela pronunciou o nome. Anselmo. De Miriam? Clara indagou com uma emoção que quase sufocava sua voz. Conheci. Minha progenitora feminina. Fui seu padeiro por quase 40 anos. Entregava pão na residência daquele homem, diariamente, às 5 da manhã. Ele nunca deixou de me oferecer um sorriso. Clara acomodou-se ao lado de Joaquim. Por várias horas, ambos dialogaram. Ele narrou relatos sobre Anselmo que não constavam do diário. Narrativas que desvelavam um aspecto ainda mais simples, mais humano e mais surpreendente. Joaquim elucidou que o segredo de Anselmo residia em algo que jamais fora apreciado por ninguém. A maneira como ele se alimentava era meramente um reflexo do seu modo de vida. Ele então revelou a expressão que Anselmo proferia e veritime que alguém indagava sobre sua longevidade. Não é o que ingere que prolonga a sua existência. É o que você se abstém de consumir quando está irado, melancólico ou tentando preencher o vazio que nem você compreende. Clara permaneceu, em silêncio. Era extremamente simples e altamente eficaz. O verdadeiro segredo não consistia em uma dieta específica, nem em um superalimento. Era de autoconsciência. Era abstinência alimentar para silenciar a alma. Era inadequado utilizar a comida como forma de distração. Anselmo, conforme Joaquim, consumia pão diariamente, porém fazia-o with tranquilidade, com apreço e nunca excedia suas necessidades alimentares. Seu prato predileto era a sopa de feijão, with folhas verdes do jardim. Nada dispendioso, nada ostentoso, mas sempre renovado, sempre com carinho e nunca em frente a uma tela. Clara retornou para House metamorfoseada. Ela revisava o diário com uma nova perspectiva. Sempre que Anselmo mencionava comida, na realidade, referia-se à sua relação com o Wold, à sua capacidade de apreciar os aromas, ao respeito pelo tempo do corpo e à sua recusa à gula, expressa de forma tão serena que não parecia uma renúncia, mas sim uma demonstração de sabedoria. Ela iniciou a implementação de hábitos sutis em sua rotina, dedicando-se a preparar suas refeições em silêncio, ouvindo apenas os sons da natureza ou melodias suaves. Começou a se alimentar somente quando realmente sentia fome, diferenciando isso do desejo de escapar das emoções. Interrompeu a visualização de vídeos durante a refeição. Iniciou a cozinhar com maior frequência, utilizando ingredientes simples e apreciando cada garfada como se fosse a última. Reduziu o peso sem a seguir uma dieta, aumentou a energia sans o uso de suplementos, e o mais significativo, começou a experimentar prazer e viver. Com o decorrer dos meses, ela divulgou essas descobertas a seus pacientes e o impacto foi imediato. Pessoas que batalhavam contra o peso há décadas começaram a perder peso sem sofrimento.
Indivíduos que padeciam de ansiedade e compulsão começaram a redescobrir a tranquilidade, pois finalmente compreenderam o que Anselmo pretendia transmitir. Alimentar-se adequadamente não se trata de restrições, mas de presença, de converter o ato de se alimentar em uma expressão de amor, amor próprio e amor por vida. Foi com esse espírito que Clara optou por publicar o Diário de Anselmo, não como o livro de dieta, mas como manifesto em prol da simplicidade, da conexão com o corpo e da liberdade de viver afastada dos extremos. Ela estava ciente de que seria alvo de críticas por não apresentar uma fórmula, mas isso não a preocupava. Ela desejava cultivar sementes de consciência, autonomia e gentileza. O livro, para sua surpresa, tornou-se um êxito, não devido à promessa de resultados imediatos, mas porque ressoava emocionalmente, narrando a trajetória de um homem comum que viveu de maneira extraordinária, não por seguir normas rígidas, mas por escutar seu próprio corpo, respeitar seus ritmos naturais e rejeitar a pressa que causa a enfermidade. E agora, ao contemplar você, Clara, afirmaria que você alcançou este ponto. Pause por um momento. Inhale. Desconsidere todas as dietas que já tentaram impor a você. Desconsidere os rótulos, os receios e as comparações. Questione-se sobre o que realmente necessito. Não o que os outros afirmam, não o que é tendência, mas o que meu corpo, meu coração e minha alma realmente demandam. Possivelmente, é o silêncio. Possivelmente, é uma caminhada sob o sol. Possivelmente, seja uma redução de açúcar ou um aumento de perdão. Talvez seja apenas aprender a consumir com gratidão. Pois, do final, o segredo da longevidade pode ser tão simples que quase ninguém acredita. Se você experimentou alguma emoção ao ler esta narrativa, compartilhe. Não por nós, mas porque talvez alguém do outro lado também esteja tentando silenciar uma dor interna. E talvez hoje isso possa representar um despertar. Você não necessita de milagres. É necessário recordar que viver plenamente é um processo que se aprecia com tranquilidade, atenção e um amor que supera as normas.